vamos tentar resolver com certo detalhe, né, esse exercício aqui, para que fique claro, né, para todos, né? Eu sei que alguns de vocês resolveu, mas é importante resolver já em detalhe para poder tirar todas as dúvidas, né, que aparecer sobre esse assunto, né, sobre esse exercício, tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos desenhar, né, as cargas. Melhor, né? Aqui na figura está muito pequena. Esse seria a carga 1, tá? E então, no início, né? Seria aqui a carga 2. E aqui estaria a carga, mesma distância, né? Está dizendo que L1, 2 e L2, 3 são iguais. De aqui até aqui, né? Se a gente chamar de D, então até a carga 3 também deveria ser D, né? Então Q3, tá? Então nós temos essa situação. Agora a condição que nos diz é o seguinte, né? Que nos diz é o seguinte, que a força resultante sobre a carga 3 é zero, tá? Então a gente pode pensar um pouco e dizer, olha, se perguntar, né? Mas como que essa carga que está na presença de essas duas cargas, né, pode ter uma força sobre ela nulo, né? Porque de alguma forma elas deveriam estar interagindo, puxando ou empurrando ela para a direita, tá? Então, a resposta estaria no seguinte, é dizer, com certeza, um deles deve estar puxando para a esquerda, né? Essa carga deve estar puxando para a esquerda, tá? E outro deve estar empurrando para a direita, tá certo, né? Isso é o que deve estar acontecendo. Um deles, como são dois, um deles deve estar puxando para a esquerda, atraindo ela, e outro deve estar repelendo ela. Então, aqui, nossa análise seria o seguinte. E como poderia ser isso? Imagina que essa carga, tá, fosse positivo, né? Por exemplo, né? Q3 fosse positivo. Significa, então, que um deles deveria ser positivo para produzir essa força para a direita, né? Para poder empurrar ela para a direita. E uma delas deve ser carga negativa para produzir isso daqui, tá? Então a gente escolhe, né? Vamos escolher então que Q1, vamos supor que Q1 tem a mesma carga do mesmo sinal que Q3, tá? Então eu vou desenhar do mesmo cor aqui, né? E a carga Q2 já teria um sinal diferente, né? Vamos nos guiar pela cor. Então, essa força que está aparecendo aqui para a direita seria devido a carga Q1, tá certo? Até a gente então podemos chamar de F, né, 1, 3. O que significa isso? A carga dividido a 1, é o primeiro que está aparecendo, sobre 3. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que essa força, né, que antes desenhei como verde, mas agora vou desenhar de vermelho, para combinar com isso daqui, com o cor dessa carga. Então, vamos dizer que esse caso seria a força devido a carga 2 sobre 3, tá? Ok. Então, obviamente, essas cargas, se a gente vê de ponto de vista vetorial,
que a gente vai ver daqui a pouco, eles teriam sinais contrários, né? Se esse aqui for positivo, para a direita positivo, para a esquerda será negativo. Ou vice-versa, se eu considero para a esquerda positivo, para a direita será negativo, tá? Sinais contrários, né? Então, mas a gente ainda não é necessário, pelo menos aqui, trabalhar com vetores, tá? Lembrando que esses módulos que eu coloquei aqui, os módulos sempre devem ser positivos, os módulos, tá? É dizer assim, né? O vetor, tá? Envolve, às vezes, algumas quantidades negativas. Porém, o módulo sempre é positivo. O que eu não posso dizer é isso, né? Esse aqui não acontece, tá? Então, o que eu posso dizer é que isso sim é verdade, tá? Então, a gente está trabalhando, por enquanto, com módulos, magnitude dos vetores, tá? É mais fácil que trabalhar vetorialmente, tá? Por quê? Porque a gente não precisa ainda usar vetores aqui, nessa parte, tá? Ok. Então, o que nós podemos fazer aqui? Imagina, né? Você está aqui e se tem alguém puxando para a direita e tem outra pessoa puxando para a esquerda, para que você não consiga se mover, você continue em repouso, o que deve acontecer é que essas forças devem ser iguais, né? Assim, a força resultante sobre você é nulo, né? Acontece isso, tá certo? Então, isso é o que deve acontecer. Essa condição, tá? Então, me diz que a força 2, 3, a força 2, 3 deve ser igual à força azul, né? 1, 3. Tá certo? É dizer que nenhum dessas forças deve ganhar, nem vermelho, nem azul, tá? Porque se ganha um deles, então ele já não estará mais em repouso e a força resultante já não será zero, já será acelerado em alguma direção, né? Se F13 ganha, então a partícula já se moverá para a direita. Se F23 ganha, se moverá para a esquerda, né? Então, mas nesse caso não deve acontecer isso. Esse objeto deve permanecer em repouso devido a essa condição. Essa condição implica isso, né? Como eu falei, essas forças 1, 2, 3 e 1, 3 devem se equilibrar, né? Equilibrar significa isso, né? Que sejam iguais em módulo, tá? Não estou falando sinal. Você já sabe que sinais são contrários, né? Ok, então calculamos para poder substituir nessa fórmula, né? Já que o que nos está pedindo é essa razão, vamos substituir ou vamos encontrar essas forças, tá? Então vamos começar com a força vermelha, né? Então seria F da partícula 2 em 3. Então 2 em 3, ok? Então nós aí falamos que seria, né, a constante de Coulomb, valor absoluto da carga, nesse caso seria então carga 2, né? Porque seria de 2 em 3, valor absoluto da carga 3, dividido pela distância entre 2 e 3. 2, carga 2 e 3. Que distância é? É d ao quadrado, né? Ok, nós já temos aqui. Muito bem. Agora fazemos a mesma coisa com a força, tá? Calculamos da mesma forma a força de 1 sobre 3, que seria a constante de Coulomb. Aqui seria a carga 1, módulo, a carga 3, também módulo, e dividido pela distância entre a carga 1 e 3. Nesse caso, a distância entre Q1 e Q3, que seria 2D, né? Se soma este D, 2D. Então, seria 2D, parênteses, tá? Importante isso, parênteses ao quadrado. Ok? Então, isso. Aqui eu posso fazer algumas manipulações ainda no denominador. Coloco aqui, então, dessa forma.
ok? E divido, tá certo? Aqui ficaria então 2 ao quadrado 4 vezes d ao quadrado, ok? Então é isso. Depois disso, o que eu preciso fazer, tá? Seria igualar, né? Usar essa fórmula que está aqui, né? Substituir aqui. Então, substituindo esses últimos resultados, vamos encontrar o seguinte, né? Substituindo. Então, F23, quanto era, né? Vamos dar uma olhada, né? Ok, já memorizei. Eu vou colocar aqui, né? Era constante. A constante de Coulomb. A carga 2, módulo, né? Carga 3. Distância ao quadrado. Igual a força 1,3 está aqui, tá? Só copiar. Nós temos então esse resultado e nesse caso seria o denominador já diferente, né? 4d quadrado, tá? Então, nós sabemos né, que podemos simplificar, né? Usando um pouco de matemática. Aqui, esse é um fator que está multiplicando a todo aqui, o que é a constante de Coulomb, e aqui nesse lado também. Simplificamos isso. Que mais? Aqui também está repetindo o Q3, em módulo ainda, né? Então simplificamos também da mesma forma, estão idênticos. Que mais? No denominador está aparecendo d quadrado, em ambos lados, também simplificamos. Ok? E no final, nos vai sobrar, né? Nos vai sobrar, então, desse lado, Q2, nada mais, e o outro lado vai sobrar raiz, raiz não, valor absoluto de Q1 sobre 4, tá? Então isso, como nesse caso nos está pedindo a razão Q1 sobre Q2, então aqui eu mantenho Q1, tá? Eu vou manter o Q1 no numerador, e esse aqui que vai passar ao outro lado dividindo, né? E em troca, esse aqui passa aqui, tá? Então vamos fazer esse jogo, né? Nós temos então o seguinte, né? No final, 4 igual valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, ok? E isso, né? E depois só invertemos, né? Aqui não tem problema, a gente já pode apagar a partir daqui o 4 e colocar no outro lado. Então já nós temos quase, né? Só falta tirar o valor absoluto, tá? Então, quando você tem a divisão de dois valores absolutos, é uma propriedade que você pode escrever simplesmente assim, único valor absoluto e dividir o que está dentro do valor absoluto. Então ficaria assim. Agora, eu quero somente o que está no interior, né? Eu quero só o que está no interior e que eu faço, o que eu faço com o valor absoluto, né? Vamos ver. Você lembra que existe uma propriedade do valor absoluto, né? Que era o seguinte: o valor absoluto de um número pode ser A se esse A for maior ou igual a zero. Mas pode ser menos, ou seja, trocar, vamos dizer, trocar de sinal, se A for negativo. Ok? É dizer, se A é negativo, ele vai ter que trocar seu sinal, né? Como? Adicionando um menos. E esse vai virar positivo, né? Agora, se A é positivo, não precisa trocar nada. Ele sai, simplesmente, né? E elimina isso. Vamos ver. Esse aqui, então a pergunta que cabe. Q1 sobre Q2 é positivo ou negativo? Para poder já simplificar essa expressão.
esse valor absoluto? Isso que a gente precisa responder. Positivo ou negativo? Então, vamos dar uma olhada no gráfico que a gente tinha aqui. Tá? Nós tínhamos, né, Q1 e Q2. Eles têm sinais iguais? Não, não tem sinais iguais. Tá? Porque justamente, né, um azul e outro vermelho. Tá certo? Então, se eles têm sinais diferentes, tá certo? Né? Podemos dizer assim. O seguinte, né? Q1 e Q2 têm sinais diferentes, tá? Isso que a gente reconhece a partir da figura, tá? A partir da figura. Então, o que vai acontecer nessa divisão? Isso já nos permite calcular o sinal da divisão dessa fração aqui. Por quê? Imagina que Q1, né? Vamos dividir então Q1 sobre Q2. Imagina que Q1 é positivo e, portanto, o Q2 terá que ser negativo porque são sinais diferentes. E o resultado é menos. Ok? Mas pode acontecer o contrário. Então, pode acontecer que Q1 seja negativo. Porém, o Q2 tem que ser sinal contrário. Então, teria que ser mais. Menos sobre mais continua sendo menos. Tá certo? Então, independente do sinal, né? Dado que esses têm sinais opostos, diferentes, né? Então, o resultado vai dar sempre negativo. Então, a resposta é negativo. Negativo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou usar essa propriedade. Você lembra? Se o que está dentro é negativo, faço isso. Tiro o valor absoluto e vou substituir pelo que está dentro, porém com sinal trocado, né? Menos. Então, aqui seria menos Q1 dividido por Q2 igual a 4, tá? E aí, né, já fica tão evidente. Multiplico por menos em ambos lados, então eu vou ter esse resultado. Q1 sobre Q2 deve ser menos 4, tá? Então, essa seria a minha resposta, essa deve ser a razão, tá? E, como falei, esse menos justamente aqui me está indicando que Q1 e Q2 devem ser de sinais diferentes, tá? Por isso que deu menos aqui também, né? Porque imagina se fosse positivo e positivo aqui, sinais iguais, né? Nesse caso, aí vai dar sempre positivo. Ou menos, menos, menos com menos, mais. Então, isso aqui faz sentido. Faz sentido, tá? Ok, pessoal, seria isso, né? Na solução desse problema, né? Que nós tínhamos aqui. Então, agora, pessoal, vamos passar a falar sobre a lei de Coulomb na forma vetorial, né? Então, nesse caso, como é forma vetorial, a direção vai ser importante. É decir, não vamos a trabalhar somente com módulos. A gente vai trabalhar também com direções, tá? E isso, a lei de Coulomb na forma vetorial é importante, tá? Quando já temos mais de duas partículas interagindo e quando elas não estão alinhadas sobre, sobre uma linha, tá? Mas vou começar aqui falando somente no caso de duas partículas, né? Então, vamos imaginar, né, que eu tenho uma partícula carregada aqui, né? Vamos dizer que é de cor azul e outra partícula carregada aqui, né? Outro objeto carregado nessa posição, tá? E aqui eu desenhei já os eixos coordenados,
tá? O Y seria para cima, né? O eixo vertical e X eixo horizontal. Se a gente quiser, a gente também pode estender esse análise para o espaço tridimensional, né? Nesse caso, esse aqui seria Z, e esse aqui seria X, e esse aqui Y, né? No caso tridimensional, né? Porém, o resultado que vai ser encontrado seria o mesmo que no plano, tá? Então, não faz, por enquanto, sentido falar do espaço tridimensional, tá? Então, como nós estamos trabalhando na forma vetorial, ou pretendemos trabalhar na forma vetorial, eu preciso determinar a posição dessas duas cargas, tá? Vetorialmente, né? Qual seria a vetorposição dessas duas cargas? Seria, né, esse vetor que parte, né, da origem de coordenadas e aponta esse objeto, né, essa primeira carga, vamos chamar de Q1. E a vetorposição da segunda carga, então vetorposição também tem um nome, né? Vamos colocar o nome desse vetor de posição. Vamos chamar então esse aqui vetorposição eje 2, né? Vetor A. E esse aqui seria eje 1, tá? E agora nós sabemos que a força com que interagem essas cargas acontece ao longo da linha que une elas. Então, por isso que eu preparei essa régua aqui. Então, seria assim. Então, a força de interação, ou a força de Coulomb, deve estar ao longo dessa linha, tá? Então, vamos supor, né? Se elas se repelem ou elas se atraem, depende se eles são cargas opostas ou cargas, né? Ou cargas de sinais opostos ou cargas de sinais iguais, né? Então, aqui vamos supor o seguinte: vamos supor que Q1 e Q2, tá? Tem sinais iguais, tá? Tem sinais iguais, para facilitar o cálculo, tá? Depois pode ser generalizado esse análise para o caso em que as cargas sejam opostas, tá? Então, se as cargas são iguais, tá? De sinais iguais, perdão, né? Não iguais em módulo, sino em sinais iguais. O que a gente pode fazer é o seguinte, fazer essa análise novamente, tá? O produto, esse produto será positivo ou negativo? Se tem sinais iguais, significa que se esse é menos, aqui também menos. Se este é mais, este também mais. Então, esse aqui, em qualquer desses casos, menos por menos vai dar mais, e mais por mais, mais. Significa que o produto é positivo, tá? Então, se cumpre isso se as cargas têm o mesmo sinal, sempre. Então, se tem cargas de sinais iguais, tá? A força, tá? A força deve ser opostas, né? E deve tentar afastar as partículas, essas duas cargas, né? Então, nesse caso, a carga sobre Q2 deveria ter essa direção, tá? E sobre Q1 deveria ter essa direção aqui, né? Em módulo, em tamanho, essas forças são iguais, porém, sentido contrário, né? Ok, então vamos chamar essa força aqui agora, né? A força de 1 sobre 2. E já colocamos a setinha acima desse símbolo para indicar que é o vetor. E essa força de esquerda seria a força devido a 2 em 1. Tá? Então, usamos sempre essa notação, tá? Essa leitura. Até podemos escrever aqui isso, tá? A força, tá? Devido
A2, né? A carga 2. A carga 2, tá? Esse aqui, a carga 2, sobre a carga 1. Tá? Então, nós podemos escrever isso para que se entenda. Toda vez que escrever isso ou algo parecido, né? Por exemplo, assim, F 3,1, você já sabe, né? A carga devido a 3 sobre 1, né? Ou se eu escrever F7, 7,5, seria a força da carga 7 sobre 5, né? Então, para que se entenda isso, eu vou escrever isso daqui, tá? Pode ser generalizado, né? Ok. Então, a lei de Coulomb escalar, né, nos diz o seguinte: esse módulo, né, o módulo dessa força é igual a constante de Coulomb, valor absoluto da carga 1, valor absoluto da carga 2, dividido, né, pela distância desse, né, que podemos chamar, por enquanto, de simplesmente R, tá? Vamos chamar de R. Então, ao quadrado, né? Ok? Agora a gente pode fazer alguma operação aqui para poder tirar esse valor absoluto, tá? Dado que já nos conhecemos isso, tá? Então, o produto de dois valores absolutos é a mesma coisa, tá? Que é isso. Que o valor absoluto do produto dos números que estão dentro do valor absoluto. E como nós sabemos que isso aqui é positivo, está aqui, né? Positivo. Tá certo? Então, eu não preciso trocar o sinal o que está dentro. Então, ficaria simplesmente isso, tá? Então, fazendo isso, já simplifico. Não vai aparecer mais valor absoluto aí, né? Então, seria F12, tá? Ou aqui mesmo, aqui em cima, escrevo aqui, F12, a constante de Coulomb, o produto da carga 1 e carga 2, dividido por R quadrado, tá? Então, sumiu o valor absoluto. Não tem mais esse valor que pode confundir o aluno, tá? Ok. Então, já temos um módulo desse vetor. Agora queremos saber a direção, né? Porque o vetor tem também direção. Então, queremos saber a direção de F, né? Direção de F1, 2. Tá certo? Nós sabemos que essa força está ao longo dessa linha verde que eu desenhei, né? A linha que une as cargas. Então, a direção seria indicada por um vetor, que vamos denotar como pequenininho, vetor unitário, que podemos chamar então esse aqui de R chapéu, tá certo? Justamente, olha, esse vetor unitário, R chapéu, tem a mesma direção que F12, tá certo? Então, esse vetor unitário, né, me indica a direção dessa força, né? Então, eu poderia colocar que a direção dessa força que estou analisando seria simplesmente o errezinho, tá? E sabemos, tá? Sabemos que qualquer vetor pode ser colocado dessa forma. O vetor F pode ser colocado como seu módulo multiplicado pela sua direção. Então, sabemos dessa propriedade, que se cumpre para qualquer vetor, não é somente para esse caso, para qualquer vetor.
E como esse daqui é um caso particular que nós estamos analisando, determinando essa força que está aqui, então escrevemos assim, olha. Então, F 2 será igual a seu módulo, tá certo? F 2 sem o z, porque é módulo, multiplicado pela sua direção, que nesse caso justamente é Rzinho, né? Ok? Então, substituímos, tá? Substituímos, F2 seria isso daqui, e Rzinho está aqui, né? Ainda não determinamos ainda uma expressão para Rzinho, né? Mas para o módulo já temos. Então estaria faltando essa expressão para o Rzinho, né? O R chapéu, tá? Então vamos fazer isso. Determinar uma expressão para Rzinho, tá? Você sabe que esse R chapéu, o R unitário, seria o vetor unitário desse vetor grande de verde que estou desenhando aqui, tá? Seria isso, o unitário desse aqui também. E esse vetor grande que vamos chamar de R 2, vamos chamar de R12, porque esse vetor vai de 1 até 2, tá? Seria igual a R2 menos R1. É uma diferença, né? Seria esse vetor laranja menos o vetor outra laranja, né? Do lado esquerdo. Então, essa diferença me dá isso, tá? Por quê? Porque, olha, para chegar da carga 1 até a carga 2, eu precisaria andar, outro caminho seria qual? Usando os vetores laranja. Eu poderia andar desse ponto até aqui. Então, quem seria? Seria menos R1, né? Que justamente está aqui. Depois eu andaria usando o caminho de R2, que está aqui. Tá? Então tem que ver com isso. Por isso que sai essa fórmula, tá? Se tiver dificuldades, pode fazer essa análise, tá? E verificar que isso está perfeitamente correto, tá? Ok, e então o módulo, o Rzinho, como falei, o R chapéu, é justamente o vetor unitário desse. E o vetor unitário desse se calcula da seguinte forma: se escreve o próprio vetor e se divide pelo seu módulo desse vetor, né? Ok? Então, dessa forma, tá? E nós sabemos que o módulo desse vetor, tá? R12 é o próprio R, né? Nós já representamos isso, né? Usamos essa informação, ou aqui está na figura. Então, seria, né? Simplesmente aqui seria R12 dividido por R. Ok? Então, já nós temos uma expressão para o vetor unitário, né? Que seria esse daqui. E juntando com isso e substituindo aqui, nós temos uma expressão para a força vetorial, tá? Sobre a carga 2 devido à carga 1. Tá? Então vamos fazer isso, vamos substituir essas informações e ver o que a gente obtém. Então, a força, o módulo está aqui, constante de Coulomb. Dividido por R quadrado. E multiplicamos pelo vetor unitário, que já nos calculamos.
Isso, né? Então, agora fazemos as simplificações. Se for, acho que cabe aí, nesse caso, simplificar. Então, olha, aqui tem no denominador r quadrado e r, né? Então, seria r cubo no denominador. Aqui a constante de Coulomb. O produto das cargas, e não aparece mais valor absoluto. Tá? E R12, tá? E ainda, né? Usando essa expressão para R12, a gente também pode encontrar ainda a fórmula para essa força, né? Abro parênteses porque uma resta, né? R ao cubo, tá? E justamente colocamos o marco dela porque essa equação será importante. Então, esse aqui é justamente o que vou chamar de lei de Coulomb vetorial. Vetorial. Tá certo? Então, essa fórmula me vai permitir calcular tanto o módulo da força, né? A força de 1 sobre 2, de carga 1 sobre a carga 1, perdão, da carga 1 sobre a carga 2, né? Vai me permitir calcular o módulo e sua direção. Tudo, né? Por completo, tá? Lembrando, né, antes de você esquecer que esse R que está aqui embaixo, se calcula da seguinte forma, né? Se calcula como o módulo da diferença dos vetores posições dessas cargas que está aqui, tá? Então, isso, né? Nessa parte. E você poderia se perguntar, esse também vale se as cargas têm sinais opostos? A resposta é sim. Pode chegar ao mesmo resultado, vai dar a mesma coisa, tá? Claro, você pode fazer essa análise, esse exercício em casa, né? Se quiser, para praticar. E você pode verificar que vai chegar o mesmo resultado, tá? Só nesse caso, né? Se for sinais contrários, aqui vai ser menos, tá? E em vez de ser essa força para apontando, né? Nessa direção, seria nessa direção, né? Olha, dice nosso ejezinho que está aqui, não vai ser o vetor unitário dele, senão vai ser o menos ejezinho unitário desse aqui, né? Ok? Então seria isso. E aí também você pode se perguntar, e como calculo uma vez que eu tenho isso, já, a força devido à partícula 1 sobre 2, né? Esse aqui é a força sobre 2, né? Dá para sobre a carga 2. E a força que recebe a carga 2 devido à carga 1. Mas se eu fizer o contrário, se eu quero calcular o outro lado, e quero calcular a força, né, sobre a carga 1 devido à carga 2, como seria, né? Então, nesse caso, você sabe que essas forças são iguais em módulo, porém, a única coisa que muda são os sinais, o sentido. Então, significa que essa força é oposto dessa força. Oposto, que significa opostos em vetores, o seguinte, né? Aqui adicionamos, então, também podemos dizer o seguinte, que a força, né, de 2 sobre 1 seria menos a força de 1 sobre 2, tá?
então se cumpre isso. Então, quando em algum exercício peça para você que você calcule a força nas duas cargas, então você calcula somente em uma das cargas e para encontrar a força sobre a outra carga, basta multiplicar esse resultado por cima por menos, acrescentar aqui um menos. E aí você terá a força, né, sobre a outra carga. Ok? Então seria isso, né? E adicionando aqui também, aqui adicionamos, né? Válido também para cargas com sinais opostos. Tá? Então esse aqui é uma fórmula geral. Então você precisa decorar essa fórmula, tá? Para poder resolver os exercícios, tá? Então, pessoal, como uma forma de aplicação da lei de Coulomb vetorial, né? É dizer, esse resultado, eu vou propor o seguinte exercício. Vamos supor, né, que nós temos 3 cargas colocadas dessa forma, tá? Essa carga laranja, né? Vamos dizer que tem carga Q. E esse também vai ser do mesmo sinal, carga Q. E esse de azul, vamos dizer que seja menos Q. Esses sinais contrários, tá? Então, vamos dizer que essas cargas estão fixo, tá? Essa carga fixo. E essa carga também fixa, né? Fixa. Tá? E queremos, né, determinar a força que age sobre essa carga que está sobre o eixo Y, tá? Sobre essa terceira carga que está aqui, tá? Vamos também dizer que essa é a origem e o afastamento a partir da origem dessas cargas são iguais, tá? Essa distância vamos chamar de A. Essa distância também da carga azul é A, da origem, tá? Essa distância para a origem também seja A. Ok? Então, vamos começar com isso, né? Fazendo um pouco de análise, né, dos sinais das cargas, a gente pode entender que uma força, por exemplo, a força que exerce esse daqui sobre esse, será uma força nessa direção, né? Tá? Essa seria a força. Podemos dar já nome, né? Vamos dizer que essa seja a carga 1 e essa seja a carga 2 e essa seja a carga 3, né? Então, a força, né, devido à carga 1 sobre 3, sobre essa carga, seria isso, né? Mais ou menos teria essa direção. Por quê? Porque tem que se repeler, né? Tem que estar ao longo, né, dessa linha que une as cargas e tem que se repeler porque tem cargas de sinais iguais. Porém, neste caso, quando vai interagir, né, com azul, elas teriam cargas opostas, então seria atrativa, né? Então, nesse caso, a força seria nessa direção, tá?
Então, coloco aí, essa seria a força devida à carga 2 sobre a carga 3, tá? E a força resultante, né? A força resultante, posso colocar simplesmente F3, essa é a força sobre 3, seria a soma da força, né, de 1 sobre 3, mais a força de 2 sobre 3, né? Então seria isso. Isso que preciso calcular, tá? Geometricamente, mais ou menos essa força deveria ter essa direção. Essa deveria ser a força 3, tá? Né? Porque seria a soma desse com esse, usando a lei de paralelogramo. E mais ou menos deveria ser isso, tá? Pessoal, como já estamos quase finalizando a aula, eu vou passar algumas orientações, né, para quem está um pouco perdido, né, sobre como resolver esse exercício, né? Então, aqui eu preciso encontrar, tá, a força sobre 3, né? Então, vamos começar calculando, né, a força devido a 1 sobre a carga 3, né? E essa seria, né, usando a lei de Coulomb, né, ficaria dessa forma, usando essa fórmula, né? Seria então a constante de Coulomb, a carga 1. A única coisa que vai mudar em relação a essa fórmula é que em vez de 2 vai aparecer 3, tá? Então nessa fórmula, onde aparecer 2, eu vou trocar por quem? Por 3, tá? Então vou fazer isso, né? Carga 1 se mantém. Então, em vez de ser carga 2, vai ser carga 3 vezes. Agora, R, em vez de ser 2, vai ser 3, menos R1, se mantém, dividido pelo R, tá certo? Pelo R. E nesse caso, esse R eu poderia substituir por essa fórmula, tá? Então seria, novamente, em vez de ser 2, vai ser 3, menos R1, módulo, e isso elevado ao cubo, tá? Então, esse seria para calcular a força devido à carga 1 sobre a carga 3. Então, Q1, você já sabe, é Q. Então, aqui vamos dizer, esse aqui seria Q1. Esse aqui seria o Q3. E esse aqui seria o Q2, né? Então, basta substituir, tá? Essas informações aqui. Agora, né? O R3, como calculo R3? Esse seria a vetor posição da carga 3. Então, eu vejo, olha, o vetor 3 seria, tá certo? Esse vetor sempre tem que partir da origem e apontar a essa carga que está dizendo aqui, nesse caso 3, né? Esse seria o meu vetor. Esse seria o R3. E o que mais vou precisar? O R1. R1 seria esse vetor que está aqui. R1. E se precisar R2, vou precisar. Você já sabe, também faz a mesma coisa. Então vamos lá com R3. R3 então seria isso. Olha, é um vetor que está apontando para cima, nada mais. Né? É um vetor que anda quantas unidades? A unidades para cima. E horizontalmente não anda nada. Então seria assim. 0 horizontal, né? Porque primeiro vai a horizontal, vírgula,
o quanto anda verticalmente. Então, 0A. Tá? Então, seria isso o vetor R3. Tá? E o vetor R1 seria o vetor R1 anda para a esquerda, né? Tá vendo? Ele anda para a esquerda. Quantas unidades? A unidade. Como é para a esquerda, seria menos A. E verticalmente, o vetor R1 não anda nada. Então, seria 0. Tá ok? Então, já tem os vetores, né? Uma vez que você tem isso, você vai restar primeiro, né? R1 menos, perdão, R3 menos R1, tá? Olha, essa resta é importante fazer porque tu vai precisar para substituir aqui no numerador e também aqui no denominador, né? Tá certo? Vai precisar calcular o módulo dessa diferença de vetores, tá? Então, é importante calcular bem essa parte, porque essa parte é crucial, né? Então, R3, vou substituir, já sei, 0A menos R1 menos A, 0. Estou só copiando, continuo. E nessa parte, você sabe que quando você resta vetores, resta o primeiros com o primeiro e o segundo com o segundo. Se for vetor tridimensional, aparece mais um e também o terceiro com o terceiro. Tá? É fácil. Tá? Então, o primeiro com esse primeiro. Então, seria 0 menos, que menos A. Então, vai ficar assim, né? 0 menos A. Tá? Eu vou escrever dessa forma ainda, tá? Depois, A menos 0. Continuo. Aqui, então, seria 0, não vai, né? É nulo. Menos com menos, mais. E vai ficar, então, simplesmente A nessa parte. A menos A. Ok? Então, esse vetor diferença, né? R3 menos R1. Então, já deu esse resultado. Já encontrei. Tá? Então, basta substituir aqui em cima. Né? Porém, eu preciso ainda desse daqui tirar o módulo. Né? Tirar o módulo. Então, vou tirar esse módulo nessa parte aqui. Né? R3 menos R1. R3 menos R1 igual, né? Então, o módulo disso, né? Seria módulo de A, vírgula, módulo. E como você sabe, quando eu tenho um módulo, eu uso essa fórmula, né? Parecido ao teorema de Pitágoras, né? O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, e tiro raiz, né? Então, aqui vai ficar raiz quadrada, como esse aqui são iguais, vai ficar 2A quadrado, né? E depois você separa a raiz de 2, raiz de A quadrado, simplifica o que for para simplificar, aqui simplifica, né? Esse expoente com o índice com a raiz, então vai ficar raiz de 2 vezes A. Aqui vai simplificar, fica simplesmente A, porque A já é positivo. Né? Porque é distância, né? Foi definido dessa forma aqui. É positivo. Ok? Então, esse seria, né, o módulo. Então, você substitui essas informações que você achou, tá? Nessa fórmula, né? Aqui. Esse módulo vai substituir nessa parte aqui, tá? E esse R3 menos R1, você vai substituir o vetor aqui em cima, tá? Lembre que ainda isso daqui é um vetor, porém o que está no denominador, como é módulo, já vai ser simplesmente um número escalar.
E isso daqui tem que levar ao cubo, tá? E não esqueça de substituir Q1 é Q e Q3 é Q também. Então, aí seria já Q vezes Q ao quadrado. Tá? Todo o processo você pode fazer em função da constante, sem substituir. Sempre mantenha essa constante. Só escreva isso. Se você colocar o número, né, o valor dela, vai ficar uma expressão bem, né, extensa e só vai atrapalhar. Tá? Pelo menos nesse caso. Então, mantenha esse valor. Tá? Perdão, mantenha esse símbolo. Ok? Então seria isso para essa primeira parte. Da mesma forma, você vai fazer para encontrar, tá? Isso daqui. A força, né? Devido à carga 2 sobre a carga 3, né? Da mesma forma. Nesse caso, né? Na fórmula, o 1 será 2, né? E 2 será 3, né? Você vai fazer isso nessa fórmula, essa mudança, né, de valores, ok? Então, com isso finalizamos, né, a aula e a gente continua esse exercício na próxima aula, né?